paz que ela encontrou após dizer não sei transformou sua vida para sempre. Era uma manhã calma na pequena vila de São Pedro, cercada por montanhas que pareciam abraçar o céu. O sol raiava suavemente, iluminando não só as flores coloridas da floricultura de Lúcia, mas também os sorrisos forçados de clientes e visitantes. Cada arranjo que ela criava era uma obra de arte. Mas sua alma estava aprisionada em um ciclo de obrigações pesadas. Apenas mais um ano, pensou, enquanto preparava um buquê que, embora lindo, não refletia sua essência. Mas tudo mudou quando, em um dia aparentemente comum, um cliente a surpreendeu com um pedido desconfortável. Ele queria algo que não se alinhava com seus valores, uma proposta que fazia seu estômago revirar. E contra todas as suas inseguranças, Lúcia disse não. O efeito daquela simples palavra reverberou por todo o seu ser. Ela podia sentir o peso se dissipando, como se um fardo invisível estivesse sendo retirado de seus ombros. Ricardo. Esse reconhecimento da sua autenticidade começou a abrir portões dentro dela. Com Ricardo ao seu lado, ela mais uma vez aprendeu a dizer não. Não para compromissos que não eram verdadeiros, não para expectativas que a amarravam. Ela começou a explorar não só seu verdadeiro eu, mas também a herança que a avó deixara, marcada por cartas aquecidas pelo tempo e segredos envoltos em mistério. Cada palavra lida revelava uma camada de Lúcia que ela mal conhecia. Falava de viagens, promessas, amores e sonhos que pareciam distantes, mas que fervilhavam em seu coração. Enquanto flores brotavam na loja, a nova Lúcia se destacava. Ela era uma força da natureza, mas a sombra do passado ainda a seguia, como uma nuvem escura pairando sobre um campo ensolarado. Um segredo antigo ameaçava tudo o que ela havia construído. As cartas de sua avó, que antes eram apenas curiosidades, agora pareciam um convite para enfrentar verdades que ela temia. As dúvidas começavam a assombrá-la. Estaria realmente... O botão ainda fechado, aguardando o momento exato para se abrir. E o que será que as cartas realmente têm a contar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a vida na floricultura pulsava e as montanhas se mantinham firmes ao fundo, Lúcia sentia que a liberdade era uma conquista. Ela queria explorar o que estava escondido nas cartas da avó. Mas a ansiedade a consumia. A luz do sol filtrava. O sol interrompeu o momento, tirando Lúcia de seus pensamentos. O coração dela acelerou, atendeu com voz trêmula. Era um amigo da família, caso raro. Ele falava com urgência, uma carga de preocupação em cada palavra. Lúcia, você precisa vir ao hospital. Sua mãe, ela teve um acidente. O chão desapareceu sob seus pés. O nó na garganta cresceu e o medo tomou conta dela, como um manto pesado. Em poucos minutos, Lúcia estava dirigindo em alta velocidade, as montanhas tornando-se borrões ao seu lado. O peito doía, a preocupação saturava o ar. O rosto da mãe, a risada fácil, tudo isso passou velozmente pela sua mente. No hospital, a rotina era um caos. Lúcia chamou uma enfermeira, que a levou até a sala de espera. Estava nervosa
e o som da máquina de café ao fundo parecia um aplauso sombrio ao seu desespero. Quando o médico se aproximou, seu coração disparou. A situação é delicada, ele falou, mas a voz dela se distorceu enquanto as palavras da médica se tornavam um eco distante. Então, quando ela finalmente conseguiu se concentrar novamente, ouviu algo que fez seu sangue gelar. Estamos investigando a causa do acidente. Parece que ela foi empurrada na escada. As palavras cortaram como faca. Lúcia mal conseguiu respirar. Empurrada? Quem faria isso? Um choque percorreu seu corpo. Uma imagem de sua mãe, forte e alegre, agora em perigo, surgiu em sua mente. Ela pensou nas pessoas próximas, no circo de sorrisos e sussurros que cercava sua família. Mas eram amigos, eram familiares. Quem teria coragem para machucar minha mãe? A câmara escura da incerteza obscureceu sua razão. Enquanto pensava nas cartas que havia lido, uma nova possibilidade se instalou em sua mente. E se as histórias que sua avó deixara não eram só memórias? E se revelassem algo sombrio? Um segredo de família que ultrapassava gerações? As cartas pareciam agora menos um legado e mais um aviso. Em um momento, tudo estava interligado. O médico se afastou e o corredor se tornou uma maré de gritos e sussurros. A dúvida e o medo a sufocavam. A sala de espera estava cheia, rostos preocupados, mas para Lúcia, tudo isso era secundário. Ela estava sozinha nessa tempestade de incertezas. Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, Lúcia decidiu que precisava descobrir a verdade. A avó, a mãe, as cartas, tudo se entrelaçava em um mistério imprevisível. Ali, no meio do hospital, a força que ela havia encontrado ao dizer não se transformou em determinação. Lúcia estava prestes a desenterrar segredos que podem ter causado a queda de sua mãe. O que ela encontraria quando começasse a cavar? As flores, que antes eram sua fuga, agora pareciam um símbolo de tudo que estava prestes a desmoronar. E quem realmente conhecia sua mãe? A sombra do passado tornou-se uma nuvem densa, pronta para despejar sua fúria. O que o destino reservaria a Lúcia? Perguntas sem respostas ecoavam em sua mente. E entre a dor, algo iluminava o caminho. A necessidade de entender sua família, suas origens e, acima de tudo, a esperança de que a verdade poderia trazê-la de volta ao sol. Enquanto Lúcia tentava organizar seus pensamentos, um ruído repentino quebrou a tensão no ar. Uma porta se abriu com força e um homem entrou, ofegante e desorientado. Ele olhou. Os olhos dele brilhavam de preocupação, mas ao mesmo tempo havia algo mais obscuro que a envolvia. Lúcia, a gente precisa conversar, ele disse, a voz tremulando. O coração dela disparou. O que ele estava fazendo ali? Não havia avisado que estava na cidade, e a última vez que se falaram foi numa briga feia a respeito das cartas da avó que ele desprezava. Sobre o quê? É sobre minha mãe? Lúcia questionou, o medo pulsando forte em seu peito. A conversa que ela precisava ter agora parecia um ímã, atraindo todas as suas inseguranças e dúvidas. Sim, mas não só isso. Ele hesitou, a angústia estampada no rosto. Eu tenho coisas a contar que vão mudar tudo o que você pensa que sabe sobre nossa família. Você precisa saber antes que seja tarde demais. O ambiente ficou pesado. Os murmúrios na sala de espera se tornaram um eco distante. Lúcia não conseguia mais ouvir nada além da própria respiração e da batida acelerada de seu coração. Marcos, o que aconteceu? Ela insistiu, pelo olhar dele, já envisionando um pressentimento aterrador. Na verdade, não foi um acidente. A voz de Marcos se quebrou. Ele olhou para os lados e Lúcia se sentiu invadida por uma frustração profunda. A nossa mãe não caiu. Alguém a empurrou. E ela estava. A gente estava falando sobre você,
sobre o seu relacionamento com as flores na floricultura. O mundo de Lúcia parecia girar. Então você está me dizendo que foi um crime? Suas palavras saíram em um sussurro quase inaudível. A ideia parecia uma bomba prestes a explodir. Mas quem faria isso? Por quê? Um silêncio opressivo se instalou. Marcos engoliu em seco e suas mãos tremiam. A avó, Lúcia, tem coisas que você precisa saber sobre o passado dela. Coisas que podem ter consequências agora. Eu não queria acreditar, mas as cartas que você leu, elas escondem mais do que memórias. Tem algo sombrio. Como assim? Lúcia não conseguia mais separar o que era verdade do que era ficção. O coração batia forte, pulando à frente de seu raciocínio. A avó sempre foi um mistério. Mas por que isso se relaciona com o que aconteceu com minha mãe? Porque as respostas que procuramos nas cartas podem ter desencadeado algo que nem imaginamos. Séculos de segredos, intrigas familiares, um ciclo que nunca se fechou. E a nossa mãe, ela estava prestes a revelar tudo. Alguém a silenciou antes que isso acontecesse. Lúcia sentiu uma onda de choque. O que mais poderia haver por trás do amor florescente que a cercava? As flores murcharam em sua mente, perdendo a cor. A dor e a incredulidade a consumiam enquanto sua mente girava em torno das possibilidades. Marcos, você está dizendo que alguém da nossa própria família? A frase ficou suspensa no ar, uma pergunta sem resposta. Marcos balançou a cabeça. Não é só isso. Eu estou sendo observado. Eu não estou seguro. Se descobrirem que eu disse isso, posso acabar como nossa mãe. A pressão em seu rosto apressou as palavras. Você precisa decidir. Vai atrás da verdade ou se proteger? Antes que Lúcia pudesse responder, um grito ecoou pelo corredor. As enfermeiras correram, a urgência no ar, como uma tempestade se formando. Lúcia e Marcos trocaram olhares, a compreensão silenciosa passando entre eles. O que aconteceria a seguir? Seguir o instinto ou desviar do destino? Enquanto o pânico aumentava, o som da vida pulsante do hospital se transformou em uma trilha sonhadora, carregando promessas de tragédias e segredos. O que o passado preparava para eles? E mais importante, quem realmente estava ameaçando sua família? A ideia de que tudo poderia mudar em um instante a deixou paralisada. O destino aguardava, aguzando a curiosidade e trepidação no fundo de sua alma. Enquanto o pânico aumentava, um grito agudo cortou o ar novamente, agora mais próximo. Lúcia e Marcos se encararam, o temor crescendo entre eles. Um médico saiu correndo de uma sala, seu rosto pálido, e Lúcia sentiu um frio na espinha. O hospital, que antes era um lugar de cuidados, virou um espaço de desespero, com ecos de vozes e respirações aceleradas. São eles! Estão vindo! A enfermeira, que havia falado com Lúcia anteriormente, correu na direção oposta. As palavras dela ecoaram como um alerta. O que estava acontecendo? O que significava eles? Marcos, precisamos sair daqui! Lúcia sussurrou, buscando um canto seguro. Mas antes que pudessem se mover, a porta do hospital foi aberta abruptamente. Um grupo de pessoas, vestindo trajes escuros, invadiu o espaço. Lúcia sentiu o estômago revirar. Havia uma autoridade na postura deles, algo ameaçador. Todos, quietos! Um dos homens, com voz firme e olhar penetrante, gritou. As pessoas na sala de espera congelaram, paralisadas pelo medo. Ouvia-se o sussurrar nervoso, um murmúrio coletivo de confusão. Temos que encontrar Lúcia e Marcos, o homem continuou, falando como se o caso estivesse sob investigação. O ar pesado pressionava o peito de Lúcia. A vida deles está em risco. Quem são essas pessoas? Lúcia olhou para Marcos assustada. Ele parecia tão perdido quanto ela, a expressão dilacerada.
Antes que pudesse pensar em fugir, um segundo homem, mais alto e de cabelo desgrenhado, se aproximou. Lúcia, você não sabe a verdade, disse ele, e o coração dela parou. A avó deixou segredos muito mais antigos, e sua mãe, ela não foi empurrada como você pensou. O choque disparou dentro dela. Foi um sacrifício. As palavras dele eram um eco distante e, ao mesmo tempo, estrondoso. Sacrifício? Como assim? Que tipo de sacrifício? A mente de Lúcia girava. Lembranças confusas sobre sua avó e os mistérios que cercavam sua família começavam a flutuar em sua mente. Ele está certo, Lúcia. Você precisa entender, Marcos afirmou, com uma seriedade intensa em seu olhar. A avó nos envolveu em algo que não conseguimos entender e agora pode estar matando cada um de nós. A expressão no rosto de Marcos era sombria e isso a atingiu como um soco no estômago. Como eles podiam estar falando do próprio legado familiar? O que você sabe? Lúcia exigiu, as palavras saindo de uma voz trêmula, mas determinada. Antes que Marcos pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou no corredor. Os homens se entreolharam e as enfermeiras começaram a gritar. Eles estão aqui! Alguém gritou. Vamos ver o que vocês têm guardado aqui. O primeiro homem avançou com um papel na mão, e Lúcia percebeu que a palavra Safira estava escrita nele. O coração dela acelerou. O que é isso? O que significa Safira? E onde ela se encaixava nesse quebra-cabeça? É melhor você nos ajudar a encontrar a Safira, Lúcia. Ela está por aqui, e a sua mãe sabia onde estava. O homem se virou e um pânico absoluto se instalou no ambiente. Em segundos, as referências a segredos e sacrifícios foram dissipadas em um turbilhão. A verdade parecia estar deslizando através de suas mãos, como areia. Lúcia sabia que estava prestes a perder tudo, e talvez a própria vida, em busca de algo que não compreendia. As flores na sua mente já não eram mais um símbolo de vida, mas sim de uma história que se desenrolava em direção a um desenlace sombrio. Mas com a emergência ao seu redor, a urgência de descobrir a verdade crescia. O destino aguardava, mas as sombras já estavam se aproximando. E agora, a verdadeira natureza dos perigos familiares começava a se revelar. O que findaria tudo isso? Poderia ter mais segredos do que ela jamais imaginou? O ambiente ficou pesado. Os murmúrios na sala de espera se tornaram um eco distante. Lúcia não conseguia mais ouvir nada além da própria respiração e da batida acelerada de seu coração. Marcos, o que aconteceu? Ela insistiu, sua voz tremendo. Antes que ele pudesse falar, o som de passos rápidos ecoou pelos corredores. O que você sabe? Lúcia exigiu, a tensão crescente entre os dois. Marcos parecia mergulhado em pensamentos, sua expressão refletindo a gravidade da situação. Eu procurei descobrir o que está acontecendo, mas tem um segredo muito maior do que qualquer um de nós imaginou. Nesse momento, a porta da sala se abriu com um estrondo e um grupo de homens de terno escuro entrou, seus rostos impassíveis. Você precisa vir conosco, Lúcia, disse um deles, sua voz firme, quase gelada. O olhar fixo nele fez o coração de Lúcia disparar. O que vocês querem de mim? Retrucou, o medo começando a se transformar em raiva. A Safira, sabemos que você a possui. É só uma questão de tempo até encontrá-la. A afirmação deles deixou todos em choque, e Lúcia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mas eu não tenho nada. Não sei o que vocês estão falando. Lúcia respondeu, tentando manter a calma. Não tenha certeza disso, disse o homem alto, que parecia ser o líder. A sua avó estava envolvida em algo que vai muito além do que você já ouviu.
E agora, sua mãe, ela estava prestes a desvendar esses segredos. Marcos se adiantou. Pare! O que você está insinuando? Ele estava visivelmente abalado. Lúcia olhou desesperadamente para ele, buscando uma resposta. Nesse instante, uma das enfermeiras apareceu. Mesma expressão de quem tinha visto um fantasma. É a sua mãe. Ela. O medo no olhar dela fez o sangue de Lúcia gelar. O que aconteceu com a minha mãe? Gritou Lúcia, quase implorando por uma resposta. Ela acordou, a enfermeira gaguejou. Mas não é só isso. Existe algo que ela mesma nunca soube. A tensão na sala alcançou um novo nível, e as palavras da enfermeira pareciam uma bomba prestes a explodir. Estava escondido, e agora ela está em perigo. Perigo? Como assim? Lúcia sentiu um aperto no peito. Roberto, outro médico que estava por perto, interrompeu, com um olhar perturbador. Precisamos que você venha conosco, Lúcia. Temos que proteger sua família. Proteger minha família de quê? O desespero começou a tomar conta dela. Quem vai fazer mal à minha mãe? O homem de terno escuro fez um sinal para os outros, enquanto o clima em volta se tornava mais denso, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Eles sabem do passado, Lúcia, disse Marcos, os olhos arregalados. O tal sacrifício, tudo isso está conectado com o passado da nossa avó. E agora parece que sua mãe estava no centro disso tudo. Ele hesitou antes de prosseguir. E se a Safira não for apenas um objeto? E se for a chave para segredos que nunca deviam ter sido revelados? O eco da sala estava em silêncio, como se o ar tivesse sido retirado do ambiente. De repente, a porta se abriu novamente, mas não houve um novo grupo. Era um grito. Lúcia virou-se, os corações batendo em uníssono. Uma mulher entrou correndo, os olhos arregalados e a blusa ensanguentada. Lúcia não podia acreditar no que via. Mãe! A voz dela tremeu. A mulher parou na frente dela, a respiração ofegante, e a realidade esmoronou diante de Lúcia. Está tudo errado. As palavras saíram como um sussurro perdido. O que estava acontecendo? A dor nas costas da mãe parecia uma sombra, algo que Lúcia não conseguia entender. O que aconteceu? Quem fez isso? Lúcia tentava raciocinar, mas o tempo parecia ter acelerado, desenrolando tudo em um instante. Precisamos sair, gritou a enfermeira, enquanto o tom sombrio na sala se intensificava. Eles estão aqui. Lúcia sentiu um nó na garganta. A transformação daquela situação era súbita, aterradora. As cartas, a mãe. E agora? A Safira? O que realmente estava em jogo? Lúcia olhou para Marcos e ele parecia igualmente perdido. A verdade sobre sua família estava escapando de suas mãos. Tudo o que conhecia, tudo o que amava, estava nas mãos de um destino sombrio, aguardando uma escolha. O que Lúcia faria seguir? A sensação de que algo muito maior do que eles poderiam imaginar estava à espreita fez seu coração afundar. E todo o futuro parecia se basear em um único momento. O que ela escolheria? E a que custo? Enquanto o pânico aumentava, um grito agudo cortou o ar novamente, agora mais próximo. Lúcia e Marcos se encararam, o temor crescendo entre eles. Uma mulher entrou correndo, os olhos arregalados e a blusa ensanguentada. Lúcia não podia acreditar no que via. Mãe? A voz dela tremeu. A mulher parou na frente dela, a respiração ofegante e a realidade desmoronou diante de Lúcia. Lúcia, está tudo errado. As palavras saíram como um sussurro perdido. O que estava acontecendo? A dor nas costas da mãe parecia uma sombra.
algo que Lúcia não conseguia entender. O que aconteceu? Quem fez isso? Lúcia tentava raciocinar, mas o tempo parecia ter acelerado, desenrolando tudo em um instante. Precisamos sair, gritou a enfermeira, enquanto o tom sombrio na sala se intensificava. Eles estão aqui. Lúcia sentiu um nó na garganta. A transformação daquela situação era súbita, aterradora. As cartas, a mãe e agora a Safira. O que realmente estava em jogo? Lúcia olhou para Marcos e ele parecia igualmente perdido. A verdade sobre sua família estava escapando de suas mãos. Tudo o que conhecia, tudo o que amava, estava nas mãos de um destino sombrio, aguardando uma escolha. Um barulho estrondoso reverberou no corredor, fazendo o chão tremer. Era como se o mundo estivesse desmoronando. O grupo de homens de terno escuro estava se aproximando. E Lúcia começou a sentir um desespero profundo. Marcos! Ela uivou. O que vamos fazer? Não podemos nos deixar capturar, ele respondeu. Mas a confusão no olhar dele mostrava que, na verdade, ele não sabia o que fazer. Nesse momento, o homem de terno que havia falado antes se adiantou. Lúcia, precisamos da Safira e você sabe onde ela está. A afirmação dele parecia reinventar todo o plano que eles tinham até então. Mas Lúcia sentia que aquela palavra a perseguia, como um eco de promessas quebradas. Eu não sei de nada. Eu não tenho a Safira. Lúcia gritou, sua voz tremendo. Mas a expressão deles mostrava que não acreditavam nela. A fúria se misturava à determinação em seus olhos. Então aconteceu algo que fez tudo parar. No meio do caos, a porta do hospital se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida entrou, seu olhar fixo e nervoso. Era Ricardo, o artista que sempre observava a Lúcia na floricultura. Mas, ao contrário de antes, agora havia uma intensidade em seu olhar que Lúcia nunca tinha visto. Lúcia, você precisa ouvir isso! Ele gritou com uma urgência palpável. A Safira, ela não é o que você pensa. Ela guarda um segredo que pode destruir tudo. Como você sabe disso? Lúcia perguntou, incrédula. O que Ricardo tinha a ver com tudo isso? Mas ele não parou para responder. Se você não souber a verdade, sua mãe pode se tornar a próxima vítima. Sua voz ecoou, cortando o ar envolto em temor. As palavras dele atingiram Lúcia como se fossem um soco no estômago. O quê? O que você quer dizer com isso? E então, em um impulso, Ricardo puxou algo do bolso. Um pequeno objeto brilhante, de cor azul profunda, apareceu diante dela. A Safira, essa foi a mesma que sua avó usou. Mas ela tem mais influência do que você imagina. Existem forças que a desejam, forças que farão de tudo para tê-la. A revelação tomou conta de Lúcia, despedaçando sua noção de realidade. Você está dizendo que a Safira é perigosa? Que alguém quer me usar para isso? O caos se intensificou, como se o mundo ao redor começasse a se fechar. Marcos ficou olhando para Ricardo, o ciúme e a desconfiança se misturando em seu olhar. O que você sabe sobre nossa avó? O que mais está escondido? Mas antes que Ricardo pudesse responder, o homem de terno escuro avançou, sua expressão de raiva se intensificando. Entregue a Safira, Lúcia. Não podemos deixar que isso fuja do nosso controle. O cenário se transformou em um jogo de gato e rato, onde cada segundo fazia o coração de Lúcia disparar. Enquanto a tensão crescia entre eles, um estrondo inesperado veio do corredor e todos olharam na direção do som. O que viria a seguir? As sombras da verdade estavam se aproximando, e o que Lúcia escolheria poderia moldar não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Enquanto o pânico aumentava, um grito agudo cortou o ar novamente, agora mais próximo.
Lúcia e Marcos se encararam, o temor crescendo entre eles. Uma mulher entrou correndo, os olhos arregalados e a blusa ensanguentada. Lúcia não podia acreditar no que via. Mãe? A voz dela tremeu. A mulher parou na frente dela, a respiração ofegante, e a realidade desmoronou diante de Lúcia. Lúcia, está tudo errado. As palavras saíram como um sussurro perdido. O que estava acontecendo? A dor nas costas da mãe parecia uma sombra, algo que Lúcia não conseguia entender. O que aconteceu? Quem fez isso? Lúcia tentava raciocinar, mas o tempo parecia ter acelerado, desenrolando tudo em um instante. Precisamos sair, gritou a enfermeira. Enquanto o tom sombrio na sala se intensificava. Eles estão aqui. Lúcia sentiu um nó na garganta. A transformação daquela situação era súbita, aterradora. As cartas, a mãe e agora a Safira? O que realmente estava em jogo? Lúcia olhou para Marcos e ele parecia igualmente perdido. A verdade sobre sua família estava escapando de suas mãos. Tudo que conhecia, tudo que amava, estava nas mãos de um destino sombrio, aguardando uma escolha. Um barulho estrondoso reverberou no corredor, fazendo o chão tremer. Era como se o mundo estivesse desmoronando. O grupo de homens de terno escuro estava se aproximando, e Lúcia começou a sentir um desespero profundo. Marcos! Ela uivou. O que vamos fazer? Não podemos nos deixar capturar, ele respondeu, mas a confusão no olhar dele mostrava que, na verdade, ele não sabia o que fazer. Nesse momento, o homem de terno que havia falado antes se adiantou. Lúcia, precisamos da Safira e você sabe onde ela está. A afirmação dele parecia reinventar todo o plano que eles tinham até então. Mas Lúcia sentia que aquela palavra perseguia, como um eco de promessas quebradas. Eu não sei de nada, eu não tenho a Safira, Lúcia gritou, sua voz tremendo. Mas a expressão deles mostrava que não acreditavam nela. A fúria se misturava à determinação em seus olhos. Então aconteceu algo que fez tudo parar. Ricardo, o artista, interrompeu a tensão. Lúcia, você precisa ouvir isso, ele gritou com uma urgência palpável. A Safira, ela não é o que você pensa. Ela guarda um segredo que pode destruir tudo. Como você sabe disso? Lúcia perguntou, incrédula. O que Ricardo tinha a ver com tudo isso? Mas ele não parou para responder. Se você não souber a verdade, sua mãe pode se tornar a próxima vítima. Sua voz ecoou, cortando o ar envolto em temor. As palavras dele atingiram Lúcia como se fossem um soco no estômago. O quê? O que você quer dizer com isso? E então, em um impulso, Ricardo puxou algo do bolso. Um pequeno objeto brilhante, de cor azul profunda, apareceu diante dela. A Safira. Essa foi a mesma que sua avó usou, mas ela tem mais influência do que você imagina. Existem forças que a desejam, forças que farão de tudo para tê-la. A revelação tomou conta de Lúcia, despedaçando sua noção de realidade. Você está dizendo que a Safira é perigosa? Que alguém quer me usar para isso? O caos se intensificou, como se o mundo ao redor começasse a se fechar. Marcos ficou olhando para Ricardo, o ciúme e a desconfiança se misturando em seu olhar. O que você sabe sobre nossa avó? O que mais está escondido? Mas antes que Ricardo pudesse responder, o homem de terno escuro avançou, sua expressão de raiva se intensificando. Entregue a Safira, Lúcia! Não podemos deixar que isso fuja do nosso controle. Nesse momento, uma explosão de gritos e correria ecoou por todo o hospital. O som ressoava como um trovão, e um grupo de pessoas invadiu a sala, cada uma delas com expressões de horror estampadas no rosto. Lúcia sentiu um frio se espalhar por todo o corpo. Não, não pode ser! Lúcia gritou, mas já era tarde. No meio da confusão, apareceu uma figura conhecida, alguém impossível de esquecer. Era uma colega de sua mãe,
com os olhos cheios de lágrimas. Lúcia, a verdade que sua mãe guardava, ela não é quem você pensa que é. O tempo parou. Lúcia olhou para a mulher, sentindo cada palavra como um golpe. O quê? O que você quer dizer? A voz dela mal saía. Ela não é sua mãe biológica. A verdadeira mãe estava na Safira. Cada palavra era mais pesada que a anterior. A revelação fez o chão sumir sob os pés de Lúcia. A sua vida inteira foi uma mentira? O ambiente ficou em choque. Marcos e Ricardo trocaram olhares atordoados. A realidade de Lúcia se desvanecia. Mas como assim? Lúcia sussurrou, sua mente correndo. E então o caos da sala se intensificou quando os homens de terno avançaram ainda mais. Lúcia sentiu a respiração faltar. A Safira pode revelar tudo. Tudo o que você nunca soube, gritou a mulher, enquanto os homens se aproximavam, seus olhos terrivelmente intensos. Precisamos ir, agora, Lúcia gritou, mas uma parte dela ficou paralisada pela verdade. O que mais a Safira escondia? Quais segredos ainda estavam por vir? E naquele momento, na confusão do hospital, com sua vida em perigo e seu mundo desmoronando, Lúcia ficou flutuando entre o que sempre pensou saber e a crescente incerteza sobre quem realmente era. O que isso significava para sua mãe, para sua família? Tudo o que ela amava estava prestes a se desintegrar em meio a um furacão de segredos. Enquanto Lúcia tentava processar a avalanche de informações e as revelações sobre sua avó, a sala parecia encolher. O hospital, uma estrutura fria e abafada, agora pulsava com uma energia caótica. O tom de desespero pairava no ar, cada respiração carregada de medo. Lúcia olhou para sua mãe, sua mente rodando. Mãe, o que você sabe sobre a Safira? Sobre a avó? Mas a mãe, com os olhos semicerrados e um pingo de sangue escorrendo por sua blusa, apenas balançou a cabeça lentamente, como se o peso da verdade fosse insuportável. Lúcia, você precisa ir. Eles não devem encontrar você aqui. É perigoso. Perigoso? Mãe, estamos todos em perigo. O desespero da situação começava a se transformar em fúria. Por que você não me contou? O que mais você escondeu de mim? A expressão angustiada da mãe fez Lúcia sentir uma pontada no peito. Mas agora não era hora de sentir pena. Era hora de agir. Um grito repentino fez seu coração parar. O grupo de homens de terno tinha dado um passo à frente, encurralando-as. A Safira, Lúcia! Entregue-a! O que aconteceu com sua mãe será um passeio no parque. A voz do líder congelou qualquer esperança que ainda havia. Sua mandíbula se apertou. A raiva fervia nas veias. Ricardo chegou mais perto, segurando a pequena Safira em sua mão. Esta é a chave para toda a verdade. Lúcia, pegue! Ele estendeu a mão, mas a tensão na sala era palpável. Ninguém sabia se Lúcia deveria aceitar ou recuar. Mas antes que fizesse qualquer movimento, o barulho de sirenes ecoou do lado de fora. A presença da polícia parecia trazer um leve sopro de esperança. Estão aqui! Gritou a enfermeira, olhando pela janela. Precisamos sair agora! Eles não podem nos pegar. O ruar das sirenes fez os homens internos hesitarem, mas não por muito tempo. Em um movimento rápido, o líder começou a avançar, sua mão se estendendo em direção a Lúcia. Você não tem ideia do que está lhe dando, Lúcia. Se continuar nesse caminho, pode acabar muito pior do que sua mãe. Naquele momento, algo estourou dentro de Lúcia. Ela não queria mais ser uma marionete. Não queria mais viver na sombra de nenhum segredo. Com um grito feroz, ela puxou a Safira da mão de Ricardo e se virou para os homens. Talvez vocês não saibam. Mas essa Safira não é apenas um objeto. Ela é uma ligação para o nosso passado. E eu irei descobrir a verdade. Ali, no calor do momento,
Lúcia percebeu que sua raiva ou determinação viriam com um custo. O líder dos homens a encarou, seus olhos escaneando seu rosto como se tentassem ler sua alma. Você não tem ideia do que fez. E então, em um instante de pura adrenalina, as portas do hospital se abriram e a polícia entrou com autoridade, ouvindo os gritos de polícia. Mãos para o alto! Os homens de terno hesitaram, mas em meio ao caos, um som ensurdecedor fez o chão tremer. Uma explosão distante ecoou do lado de fora. O mundo parecia desabar, e enquanto todos se viraram para o som, Lúcia sentiu um frio na espinha. O líder dos homens lançou um olhar profundo e significativo para Lúcia, e ela percebeu. Eles não estavam apenas atrás da Safira. A verdadeira serpente escondida no coração da sua família era muito mais profunda, muito mais sombria do que ela poderia imaginar. Você vai se arrepender de ter feito isso, Lúcia. Você não sabe com quem está lidando. As luzes começaram a piscar e o pânico tomou conta. O som da explosão ainda reverberava e, no auge daquela confusão, a verdade que Lúcia havia ignorado por tanto tempo começava a surgir como um furacão prestes a devorar tudo em seu caminho. O que mais está escondido aqui? Quem realmente sou eu? O mundo girava em um borrão de incerteza e o que havia se transformado em uma busca por liberdade agora parecia se transformar em um espaço de terror e intriga. Com um nó na garganta e um coração disparado, Lúcia começou a entender que sua vida poderia nunca mais ser a mesma. Qualquer passo errado agora poderia significar a ruína, não só dela, mas de todos que amava. E enquanto o golpe final se preparava para desabar sobre ela, as perguntas ecoavam mais socadas que nunca. O que significava realmente experimentar a verdade? E quem estaria realmente ao seu lado quando a poeira finalmente assentasse? Enquanto Lúcia tentava processar a avalanche de informações e as revelações sobre sua avó, a sala parecia encolher. O hospital, uma estrutura fria e abafada, pulsava com uma energia caótica. O tom de desespero pairava no ar. Cada respiração carregada de medo. Lúcia olhou para sua mãe, sua mente rodando. Mãe, o que você sabe? Mas a mãe, com os olhos semicerrados e um pingo de sangue escorrendo por sua blusa, apenas balançou a cabeça lentamente, como se o peso da verdade fosse insuportável. Lúcia, você precisa ir. Eles não devem encontrar você aqui. É perigoso. O coração de Lúcia disparou. Perigoso? Estamos todos em perigo. A frustração explode dentro dela. Por que você não me contou? O que mais você escondeu de mim? A expressão angustiada da mãe fez Lúcia sentir uma pontada no peito. Mas agora não era hora de sentir pena. Era hora de agir. Um grito repentino fez seu coração parar. O grupo de homens de terno tinha dado um passo à frente, encurralando-as. A Safira, Lúcia. Entregue-a ou o que aconteceu com sua mãe será um passeio no parque. A voz do líder congelou qualquer esperança que ainda havia. Sua mandíbula se apertou. A raiva fervia nas veias. Ricardo chegou mais perto, segurando a pequena Safira em sua mão. Esta é a chave para toda a verdade. Lúcia, pegue. Ele estendeu a mão. Mas a tensão na sala era palpável. Ninguém sabia se Lúcia deveria aceitar ou recuar. Mas antes que fizesse qualquer movimento, o barulho de sirenes ecoou do lado de fora. A presença da polícia parecia trazer um leve sopro de esperança. "Estão aqui!" gritou a enfermeira, olhando pela janela. "Precisamos sair agora! Eles não podem nos pegar!" O roar das sirenes fez os homens internos hesitarem, mas não por muito tempo. E num movimento rápido, o líder começou a avançar, sua mão se estendendo em direção a Lúcia. "Você não tem ideia do que está lhe dando, Lúcia. Se continuar nesse caminho, pode acabar muito pior do que sua mãe." Naquele momento,
Algo estourou dentro de Lúcia. Ela não queria mais ser uma marionete, não queria mais viver na sombra de nenhum segredo. Com um grito feroz, ela puxou a Safira da mão de Ricardo e se virou para os homens. Talvez vocês não saibam, mas essa Safira não é apenas um objeto. Ela é uma ligação para o nosso passado. E eu irei descobrir a verdade. Ali, no calor do momento, Lúcia percebeu que sua raiva e determinação viriam com um custo. O líder dos homens a encarou, seus olhos escaneando seu rosto como se tentassem ler sua alma. Você não tem ideia do que fez. Então algo chocante aconteceu. A enfermeira, que até então parecia uma simples testemunha da situação, deu um passo à frente. Para de mentir, Marcos. Sua voz explodiu no ar, carregada de fúria. Você sabe mais do que está dizendo. Todos se viraram para ela. O coração de Lúcia afundou. Marcos, o que ela quer dizer com isso? A tensão na sala cresceu, como um fio esticado, prestes a arrebentar. Eu não sei do que você está falando. Ele gaguejou, o rosto pálido. Mas havia uma sombra de culpa em seus olhos, uma fragilidade que fazia Lúcia tremer. A enfermeira seguiu em frente sem deixar espaço para interrupções. Você se infiltrou na vida deles apenas para descobrir o que realmente aconteceu. E agora você está colocando a vida de todos em risco. Marcos parecia desmoronar. Isso não é verdade. Eu só... Estava tudo planejado. Não estava. A enfermeira seguiu em frente, sem deixar espaço para interrupções. Você se infiltrou na vida deles apenas para descobrir o que realmente aconteceu. E agora você está colocando a vida de todos em risco. Marcos parecia desmoronar. Não, isso não é verdade. Eu só... Não é verdade. Eu só... Sim, obrigado por ter aceito o meu convite. Eu, de verdade, não vou mentir. Não sei o que está acontecendo, mas, de alguma maneira, é minha tendência de perdoar e deixa-me perplexidade. Mesmo se eu usar as palavras convincente, Lúcia continuava tremendo, como as vozes saíam. Obrigada. A enfermeira puxou uma foto do bolso e a jogou no chão em direção a Lúcia. Olha, e você ainda achou que essa história não ia voltar para te alcançar? O impacto das palavras dela foi como um golpe na cara. Lúcia tremeu, olhando para a imagem. Uma mulher de olhos claros a fitava. Um olhar que lhe era familiar de algum lugar distante. Não! Isso não pode ser verdade! Ela se afastou, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Os fragmentos da sua vida começaram a se desvanecer. Lúcia, você precisa entender. Marcos gritou, desesperado. O grupo de homens se aproximou, mas Lúcia não conseguia se mover. É uma armadilha. A Safira. Eles querem manipulá-la, fazer com que você se torne a nova guardiã desse legado cruel. Enquanto isso, a enfermeira continuava a falar, a verdade vazando como veneno. Você acha que essa Safira pode te salvar? A história de sua família é manchada de sangue. O que aconteceu com sua mãe pode acontecer com você. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. A sensação de traição a sufocava. Mas você disse que era para meu bem, que você estava protegendo minha família. E era verdade, mas você se tornou o alvo. Agora, você é o ponto focal de tudo isso. As palavras esvoaçavam na sala como um sussurrar horrendo. A confusão se tornava insuportável. O que era real? Quem realmente era ela? A imagem de sua mãe biológica pairava em sua mente, uma sombra derrotada que agora se sentia viva. Eu quero saber a verdade, quem eu realmente sou. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta foi arrombada com força e uma figura encapuzada entrou.
interrompendo a conversa. O pânico se espalhou numa fração de segundo. Lúcia! A figura gritou, revelando um rosto familiar. Era seu pai, um homem que ela nunca conheceu. Precisamos sair, agora. O choque a atingiu com a força de um furacão. Como poderiam haver tantos segredos em sua vida? Pai, você me deixou? Quem são vocês? Seu coração acelerou. O que mais havia sobressaído da escuridão? Enquanto a verdade se desdobrava em sua frente, Lúcia ficou paralisada, incapaz de processar a avalanche que se desenrolava. O que a esperava nesse novo labirinto de mentiras e revelações? E qual seria o custo da verdade? Assim que a figura encapuzada entrou, o coração de Lúcia disparou. É a seu pai, aquele que ela sempre imaginou. Lúcia, precisamos sair, agora. Sua voz, carregada de desespero, trouxe uma nova onda de confusão. Mas você me deixou... O nó na garganta de Lúcia parecia inquebrantável. Quem é você? Não agora, ele exclamou, puxando-a em direção à saída. O caos se desenrolava à sua volta, gritos e o barulho da sirene ecoando como um lamento distante. A enfermeira olhou para a figura com desdém, enquanto Marcos recuava, o medo estampado no rosto. Você estava aqui o tempo todo? Por que não apareceu antes? O desespero fazia questionar tudo. Ela só queria respostas. Depois, é tarde demais para discutir isso. Apenas confie em mim. Ele implorou. As sombras dos homens de terno se aproximavam. Não podemos deixar você escapar, Lúcia, o líder gritou, a ira queimando em sua voz. Não, estamos todos em perigo, Lúcia gritou, seus olhos fixos no pai. No fundo de seu ser, uma chama se acendeu. Isso acaba hoje. Com um movimento rápido, ela agarrou a safira que Ricardo ainda segurava. O pequeno objeto em sua mão parecia pulsar, cheio de poder e verdades não ditas. A sala estava em chamas de tensão. A adrenalina corria como um rio descontrolado. Vai! Agora! Seu pai gritou, puxando-a para fora. Com um impulso, Lúcia e sua mãe correram atrás deles. O corredor do hospital parecia um labirinto e a saída parecia cada vez mais distante. As sirenes se aproximavam, mas o som dos homens o seguindo era como um pesadelo em tempo real. Enquanto corriam, o pai de Lúcia revelou um segredo inesperado. Havia um pacto. Sua avó, ela fez um sacrifício, tudo para nos proteger. A safira é a chave que pode terminar com esse ciclo. Lúcia parou por um momento, a revelação a atingindo como um soco. A história que nunca soubera girava em sua mente, enquanto uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Então a verdade é mais complexa do que pensávamos. Precisamos de respostas. A enfermeira e Ricardo estavam ao seu lado, esperando que Lúcia decidisse. Porém, o grupo de homens não desistiria tão facilmente. Essa história não acaba aqui, Lúcia. Você pode não perceber, mas as escolhas feitas na escuridão têm consequências. O líder gritou, sua fúria intensificando a pressão do momento. Eu não recuarei, Lúcia respondeu, reunindo toda a coragem que tinha. Vou descobrir tudo. Vou acabar com todos os ciclos de dor. Nem bem Lúcia terminou a frase, uma explosão ecoou fora do hospital. O chão tremeu. O caos se espalhou. Janelas estouraram e os gritos se tornaram mais agudos. Era insuportável. E nesse instante, a porta de saída se abriu, revelando uma veranada de luz. Vamos, agora! Gritou seu pai, puxando-a. E sem pensar duas vezes, Lúcia deu um passo em direção à liberdade. Uma nova chance. Lá fora, as sirenes já eram mais altas. A ajuda chegava. As vozes da polícia ecoavam enquanto o grupo de homens recuava. Mas a sensação de que a batalha estava longe de acabar ainda pairava no ar. O destino de Lúcia, sua família e a verdade ficaram num limbo.
prontos para serem descobertos. Enquanto corriam, Lúcia olhou para a safira em sua mão. Ela simbolizava também a dor e a liberdade, e agora era sua responsabilidade. A história não estava completa. Mais verdades, mais segredos ainda tinham que vir à tona. Lúcia! A voz de sua mãe trouxe-a de volta à realidade. Precisamos nos juntar. Essa não é só sua luta. E assim a busca pela verdade se tornava uma jornada coletiva, um chamado à ação. E antes de se afastarem do hospital, Lúcia fez uma promessa a si mesma. Ela desenterraria tudo. E agora a você, que acompanhou essa história até aqui, lembre-se, essa jornada só está começando. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as futuras revelações e histórias que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Sua participação faz toda a diferença.